Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer um assunto que a gente tem visto cada vez mais acontecer com os nossos adolescentes, né? E às vezes até com crianças, que são os transtornos alimentares. Tenho visto com frequência crianças já preocupadas com estarem acima do peso, né? Ou fazendo o próprio bullying com os coleguinhas por causa disso. Por estar um pouquinho mais gordinho, não precisa nem estar obeso, só um pouquinho gordinho já é o suficiente para eles, desculpa, brincarem e falarem coisas muito desagradáveis. Eu tive essa experiência na família, né, mais de uma vez, e que tiveram reações diferentes, né? Cada filho agiu de uma forma, né? Uma não se abalou, né, efetivamente com piadinhas. E outro se abalou muito com tudo isso. Tanto que muito pequenininho ele começou a fazer dieta, não queria comer doce, não queria não queria comer muitas coisas por conta de não engordar. Isso pequeno mesmo, gente. Ele devia ter 7, 8 anos, quando ele começou com essa cisma de não ser mais gordo. E ele nem era tão gordo assim como ele se dizia, né? Mas, infelizmente, as brincadeiras maldosas dos colegas afetavam muito ele. E hoje não é diferente com ninguém, né? Tem pessoas que passam porque é muito magra, outra porque está fora do padrão de beleza, outra porque passa porque está acima do peso. Enfim, tudo é motivo de piada, de gozação, e isso não é brincadeira, né? Nós estamos falando de pessoas, né, que, apesar de serem crianças, adolescentes, é uma fase muito importante para que eles tenham aonde eles estão formando, né, uma personalidade e também adquirindo traumas, muitas vezes que vão passar pelo resto da vida se não forem tratados e cuidados da forma correta. Então, o que me motivou, né, esse vídeo foi ver, né, essa recorrência. E dentro desses transtornos alimentares, a gente vê os dois mais falados, né, que é a bulimia e a anorexia. A bulimia, não sei se vocês conhecem, vou falar resumidamente, mas a criança come, ela se alimenta e às vezes até se alimenta demais. Ela tem vontade de comer, ela come e disfarçadamente ela vai para o banheiro e vomita. Faz isso mesmo. Eu já tive problema com isso com uma das minhas filhas quando era bem pequenininha, coisa dela ter 3 aninhos. Ela comia e depois ela queria mamar para dormir. Só que ela mamava e vomitava. Então, tão pequenininha, eu tive que fazer simplesmente diminuir a comida muito para ela poder mamar, porque ela não conseguia dormir sem mamar. Que ela foi amamentada até 2 anos e meio, então era difícil para ela não mamar para dormir e ao mesmo tempo também fazer uma quantidade bem menor de mamadeira para poder ela dormir. Então, gente, é muito pequenininho, eles já começam a ter esse tipo de problema, infelizmente. E esse transtorno da bulimia, ele causa alguns problemas estomacais, ele queima a garganta porque o ácido do estômago volta. Então ele faz com que a criança, né, o adolescente acabe tendo outros problemas, né? E fora o sofrimento psicológico, que é o pior de todos, né? Porque os físicos, a gente conseguindo controlar o vômito, né, eles não provocando o vômito,
controla os sintomas. Mas o psicológico não. O psicológico demora muito, às vezes, para poder a pessoa conseguir, né, assimilar aquilo. Eu mesma, né, na minha adolescência, eu fui obesa mesmo, não é que eu era gordinha, não. Eu era obesa, manequim 50, e no começo eu não ligava até uma certa idade. Quando foi com uns 12 anos, eu ganhei um livro da minha avó, que chamava Só é Gordo Quem Quer. E é uma verdade, tá, gente? Não tô recriminando ninguém, mas com aquilo eu aprendi que eu estava gorda porque eu não estava me alimentando direito. A não ser os casos que são patológicos, que é doença mesmo, os demais casos podem ser tratáveis tranquilamente, né, com alimentação, reeducação alimentar. Então eu fiz essa reeducação alimentar, emagreci muito. Passei a usar um manequim 36, tá? Eu tenho 1,72 de altura, para vocês terem uma ideia, vestindo um manequim 36, eu era muito magra, né? Tanto que eu fui manequim na época pela extrema magreza, né? E a bulimia, não, eu não conseguia largar, porque eu sempre me via gorda. Eu tava pesando nada, eu tava pesando 50 e pouquinho, você entendeu? E em pele e osso, né? Eu vou ver se eu acho umas fotos, eu não sei se eu ainda tenho essas fotos antigas, mas eu vou tentar ver se eu acho para mostrar para vocês o antes e o depois, né, dessa fase. Então, não era uma coisa saudável. Eu não estava num peso ideal. Eu estava num baixo peso já, né? Eu fiquei doente, peguei não, porque não é uma doença que se pega, né? É leucopenia eu tive, que foi uma baixa imunidade extrema, né? Não tinha leucócitos, glóbulos brancos no meu sangue. Então, eu adoeci muitas vezes e muito fácil. Fiz um tratamento de quase 2 anos, tomando medicações bem caras para poder controlar esses sintomas dessa leucopenia. Tudo isso desencadeou por falta de alimentação correta e nervoso, estresse, tá? Eu cheguei lá agora, né, contando, acabei indo até a fase adulta, mas é para mostrar para vocês que isso começou lá nos 12 anos, quando eu tinha meu cachorro tá tendo, parou, tá sonhando. Quando começou lá, aquilo me perturbar e me envergonhar e a fase de paquera, né? Não namoro, porque era muito criança, mas aí começavam a tirar sarro, gordinha, né? E isso, aquilo. Então, eu tinha vergonha e com isso eu comecei a me alimentar melhor, mas passou do limite. Eu não consegui parar quando chegou no limite. E anorexia, a pessoa chega a não comer mesmo. Ela passa dias e dias tomando apenas água, às vezes come uma folha de alface no dia, come uma maçã no dia, né? E ela chega a uma magreza. Se eu tô falando, né, que eu já estava muito magra, né, com 50 e poucos quilos, imagina uma pessoa com anorexia, ela chega a 30 quilos. É uma coisa assim impressionante, né? Então, observar, gente, é essencial. Esses hábitos de filhos desde pequenininho. O meu, entre aspas, gordinho, né, na época, que resolveu não comer mais besteira, simplesmente para ele poder emagrecer. Ele emagreceu, tá, gente? Com 7, 8 anos ele emagreceu, porque tudo que ele ia comer, ele perguntava: mãe,
se eu comer isso eu vou engordar? Aí eu falava, filho, se você comer pouquinho, não, você pode comer de tudo. Então ele foi comendo, se alimentando, né, de uma forma mais equilibrada, porque é uma judiação, de repente você não deixar uma criança dessa idade a não poder comer um chocolate, não pode comer uma bolacha porque está com vontade. Não são alimentos saudáveis que a gente permite comer o tempo todo, mas também a gente não vai negar da criança comer coisas que ela gosta, comer um bolo, comer um doce, né? Então eu ensinei para ele que ele podia comer de tudo sim e que ele ia emagrecer, tanto que ele emagreceu. Era só ele diminuir a quantidade. Em vez dele comer 2, 3 pedaços de bolo, comesse um, né? Então, isso a gente precisa educar desde pequenininho, porque as crianças não sabem, eles não entendem o organismo deles. E a gente tem que mostrar, né? Então, esse é o ponto que eu queria mais tocar, né? Acabei falando muito, como sempre, das minhas questões familiares, né? No meu canal, nos meus vídeos, eu sempre uso muito o meu próprio exemplo, né? Como mãe, como ser humano, como pessoa que vê, né? Enxerga as coisas acontecendo. Então, isso não foi diferente. E eu li uma matéria onde deu algumas dicas, né? Que eu acho que é sempre interessante a gente buscar, né? Informação. Por mais que a gente conheça, tenha, como no meu caso, conhecimento de causa, não conhecimento bom, admito, mas a gente buscar sempre informações. E eu, para poder passar para vocês, né? Então, eu busquei um pouco de matéria, dei uma lida e, enfim, o que se aconselha é isso, é ficar atento, né, a esses costumes, né? Um dos costumes que eu gostaria de salientar é do adolescente, da criança, ela entrar no banheiro após comer, tá? Se ela entra no banheiro, tranca a porta, demora, presta atenção se ela não está provocando vômito, presta atenção se ela não está passando mal ali. Às vezes não é nem provocando vômito, mas tem crianças que têm ânsia de vômito mesmo, né? Mas se você conseguir contornar a situação, você faz com que ele saia daquela situação de ansiedade e ânsia, né, que está dando. E com isso você vai ter que aprender a controlar, às vezes, a quantidade que a criança está comendo. Porque muitas vezes ele come mais do que ele aguenta por vontade, porque ele pensa, bom, depois eu vou no banheiro e vomito, então não vou engordar. Então, isso não pode acontecer. Tem que ficar de olho, né? Voltando às minhas experiências, eu tive também esse problema com a minha filha mais velha, que ela com em torno de 2 anos e meio, 2 anos por aí, que ela já comia comidinha, né? Já bonitinha. Ela chegou uma hora que ela comia até vomitar, literalmente, tá? Ela vomitava todos os dias. Aí eu começava, e como você vai explicar para uma criança de 2 anos que ela tem que parar de comer quando ela estiver satisfeita? Então eu ficava, chega neném, a barriguinha não já tá cheia? Quando eu dava, eu punha uma quantidade e ficava assim, toda hora perguntando, com medo dela comer além da conta e vomitar. O que adiantava comer, né, se ela ia vomitar depois? Então, são coisas que a gente aprende com a vida. No meu caso, eu aprendi com a vida e que vocês podem muitas vezes aprender, né, ouvindo, né, essas histórias que eu conto do que eu passei com meus filhos. Eles têm
triste, digamos assim, genética de ansiedade, né, que infelizmente eu passei para eles, né, que eu sou a ansiedade em pessoa, né, meu nome devia ter ansiedade no sobrenome, mas não tem. Eu aprendi, estudo, pesquiso para mim aprender a me controlar e ajudar os meus filhos também a fazerem isso. E nesse longo da vida, né, que meus filhos já estão, entre aspas, criados, porque duas são adultas, né, com 19 e 22 anos, e um é menor de idade, mas já é adolescente com 15 anos. Então, eu tive já que estudar, ler muito e aprender muito para poder cuidar desses três, né? Graças a Deus são filhos maravilhosos que eu tenho, que conseguiram passar por essas situações. Às vezes tem alguma questão, todo mundo tem, né? Mas que sempre a gente está ajudando e tentando resolver, né? Então, mais uma vez, gente, magreza demais não é sinal de saúde e nem obesidade, tá? O equilíbrio é sempre o essencial. Nem a criança que come muito pouquinho, nem a criança que come se empanturra e você permite que ele coma de tudo o tempo todo. Não é saudável, não é legal. Isso não vai trazer benefícios para ele nem fisicamente e nem mentalmente. Vai trazer transtornos muitas vezes sérios e que às vezes não vão aparecer tão pequenos, vai aparecer mais para frente. Então, busquem ajuda se vocês verem que realmente tá tendo problema, tá? Eu dei aqui as minhas sugestões como mãe, né? Mas sempre é bom buscar um auxílio médico, né? De um pediatra, um psicólogo, para que possa estar ajudando essa criança a sair dessa fase difícil, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Desculpem a cara de cansada, nenhuma maquiagem não fiz, mas hoje eu estou bem cansada realmente, mas eu queria fazer esse vídeo para vocês, falar sobre esse assunto que eu achei muito importante estar falando, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.